Quando eu tinha o desejo de tirar a carteira, né? Eu fiz isso com 25 anos, um pouquinho mais velho, cara. Não que não é possível. Talvez você demore anos. Eu demorei 7, 8 anos pra me colocar à prova e depois ainda tinha que passar por um processo. Mas eu me sentia pronta, então são várias crenças limitantes. Isa, o que você entende por desejo? Eu entendo por desejo a vontade e de colocar alguma coisa em prova. Então, desejo meu de competir, o desejo meu de dirigir esse carro. Então, não esse carro em si, mas dirigir, né? Dirigir para mim era um grande desejo, era um desejo que ele remetia a uma questão de independência. Perfeito, que bom. Algumas pessoas elas entendem que o desejo basta ela acreditar naquilo que ela quer. Será que é isso mesmo? Basta acreditar no que ela quer? Qual que é a tua concepção e qual que é a tua relação com o teu desejo, com a concretização do teu desejo? Eu acredito que sim, um primeiro passo, eu acho que ele faz parte de um processo. O primeiro passo é realmente você acreditar que você consegue alguma coisa, né? Enfim, mas eu também acho que existem, né? Acho que na minha vida eu sou prova bem disso, né? Nós somos prova disso, do fato de sempre ter um profissional por trás. E eu tive a experiência de conhecer a terapia de uma forma totalmente diferente. Quando eu tinha o desejo de tirar a carteira, né? Eu fiz isso com 25 anos, um pouquinho mais velho. Antes disso, na minha infância, eu sempre gostei de carro. Eu, né, amava carro. Eu falava, sempre brincava que eu queria uma Lamborghini. Esse é o meu desejo de sempre da vida. Só que entre ter o desejo e conseguir, eu percebi que faltava uma coisa. Como é que eu vou ter uma Lamborghini se eu não dirijo ainda? Como é que eu vou poder ter o meu desejo se eu preciso de um passo anterior? E fui para a autoescola. Só que na autoescola eu descobri que eu tenho uma séria dificuldade de avaliações. Então eu passei por 7 provas até passar na última, que era a 8ª. Então, para você na verdade, você conseguiu criar uma subníveis para você alcançar um desejo. Você teve um desejo grande, Sim, mas antes você precisava passar por algumas etapas. sim. Esse carro aqui, a conquista desse carro, faz parte dessa etapa que você foi construindo? Faz, porque como eu tinha o medo na época da carteira de dirigir, eu sempre falava assim, gente, mas assim, eu quero uma Lamborghini, ok. Só que eu dirijo carro pequeno ainda, né? Quando eu tirei a carteira, o primeiro momento, que foi bem legal, depois eu conto pra vocês um pouquinho melhor a história, mas foi assim, é um carro grande, né? É um carro que é imponente, eu preciso ter uma dirigibilidade boa. Então também tem essa questão, quanto mais eu me coloco em frente de pensamento do desejo, ele vai aumentando. A gente vai aumentando o patamar das nossas escolhas e as nossas primeiras decisões do tipo, vou fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão que eu tenho que ser forte o suficiente para isso, mas preciso de alguma coisa por trás. Certo. Então, o primeiro desejo que veio na tua mente foi a Lamborghini. Você está mais próximo hoje desse desejo do que antigamente. E a conquista desse carro, que poder estar dirigindo, tocando no carro, sentir o cheirinho de carro novo, é o que você está podendo, nesse momento, se proporcionar e que foi esse patamar que você chegou. Mas até aí, pelo que você está Sim, falando, teve uma história por teve. trás. Basta a gente desejar e a coisa se concretiza, ou esse ter por trás é algo que começa lá na mente? Eu te falo que começa na mente. Eu acredito que o desejo, na verdade, né, o desejo, a palavra desejo, ela acontece de uma maneira muito superficial. Isso em qualquer coisa. Quando você quer comprar um carro, você quer comprar um celular, você pensa assim, eu quero ter um celular, beleza. Só que por trás desse, né, por trás do carro você tem que ter o dinheiro, então você tem que ter o trabalho. Por trás do carro você precisa ter a carteira, você precisa, né, tirar a carteira, passar por um teste avaliativo, porque é o que a nossa legislação hoje nos impetra, né, de fazer. E levantando isso, eu passei por um processo terapêutico para conseguir estar neste carro. Que bacana. Então, se nessa linha que você está trazendo, então a gente trabalha a mente, a gente primeiro Sim, cria o desejo e começa a observar as etapas que tem que ter até alcançar lá, e isso leva para a mente. Então, eu tenho que trabalhar minha mente para eu conseguir cada uma dessas sim, etapas. Junto com isso, eu acredito dentro do que você está trazendo, você falou que tinha problema com provas e tal, tem alguma questão aí relacionada a crenças. Então, tem uma teoria, vou te contar uma teoria, ver se foi isso que aconteceu com aham, você. Que se a nossa crença sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade, sobre as nossas condições, elas não forem fortes, dificilmente a gente alcance os nossos desejos, que é onde começam as sim, autossabotagens.
Você falou que normalmente a gente tira a carteira com 18. Você falou que você tirou com Com 25. 25. Nós Eu estamos demorei falando para aí de tirar a 7 carteira. anos. Sim, um Né? pouco. Que autossabotagem foi essa? O que aconteceu antes da terapia? Como que você se autossabotava? Quais eram as crenças que você tinha a teu respeito e da tua capacidade de direção? Eu acredito que muito antes da terapia, né, eu tive um processo de uma hipnose para passar, então essa parte é interessantíssima, que eu tive um processo de hipnose para passar no carro, mas antes disso eu também tive a questão de fato, não me sentir pronta para aquele momento. Eu não me sentia pronta de ter um carro. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, então para mim eu deveria ter todas as situações possíveis para ter o carro. Então vou dar um exemplo. Não era só tirar a carteira, eu precisaria ter um trabalho para pagar a carteira, porque eu não admitiria que meus pais bancassem a carteira. Isso era uma crença muito minha. Eu precisava ter uma possibilidade de comprar um carro, porque por que eu vou tirar a carteira se eu não tenho dinheiro para comprar o carro ainda? Então eram muitas possibilidades de ter. Eu fazia faculdade na época, fazia faculdade de Direito. Eu não tinha tempo para fazer a prova. Então, são várias crenças limitantes que me deixavam, porque, obviamente, todas elas têm parâmetros de eu dizer: posso fazer no sábado, eu posso. Né, ir pagando parcelado, eu posso pedir um empréstimo para meus pais para fazer na época, então tudo tinha solução. Mas como eu tava tudo naquela crença que não era possível internamente, eu não conseguiria, e eu concordo plenamente com a tua frase, é o fato de que eu não queria. Internamente eu queria, mas ao mesmo tempo eu auto-sabotava para aquilo não acontecer. Certo. Mas o que você entendeu disso? O que será, se tiver alguém passando por algo parecido, o que será, como que a pessoa detecta essas autossabotagens? Como ela detecta que ela está trazendo desculpas, né, para coisas que têm soluções para o que ela quer? Então, o que você daria de dica para essas pessoas? Eu, particularmente, sempre falo que a terapia, eu não tive na época, inclusive, eu não fui a fundo na terapia, mas indiretamente eu tive a experiência indireta, de fato, de passar por um processo de hipnose e ver a importância que faz um profissional te analisando isso. Porque quando você tem uma crença limitante ou uma ideia sobre você, é muito difícil você ver o erro, assim, de cara. Não que não é possível. Talvez você demore anos. Eu demorei 7, 8 anos para me colocar à prova e depois ainda tive que passar por um processo. Mas assim, às vezes, se você tem um profissional, isso em qualquer área, mas eu acho que principalmente a mental, porque ela demanda vários fatores, tanto estético, a parte de profissional, você precisa de alguém para te direcionar para um caminho. Ele não vai te achar a solução, mas talvez ele vai te ajudar a tirar o sabotador que está dentro de você. São vários, né? A parte da carteira é mas na verdade os meus sabotadores eram vários sabotadores para aquele assunto acontecer. Então, eu acho que um profissional sempre é o melhor, que você confie, né? Óbvio. E provavelmente isso, quando a gente tem esse item, isso não acontece só em algo específico, isso se repete em diversas áreas da vida. Você percebe hoje, olhando lá para trás, nesses 7 anos aí, dos 18 ao 25, você percebe se isso se repetia? Em outras situações você também usava Sim. desse padrão? Sim, inclusive nós conversamos, né, algumas vezes sobre a questão da obesidade, então a parte sabotadora no sentido de, é liberdade, né, tem essa questão também, eu era magra, daí eu tive a liberdade de comer o que eu queria, fazer o que eu queria, aí eu engordei e falei, mas aí agora eu vou ficar assim, daí eu tive mais um sabotador para dizer, você não vai conseguir, demandei alguns anos para conseguir melhorar isso, faculdade, fiz direito por muitos anos, né, atuei, maravilhoso. Só que daí também tive algum outro sabotador de tipo, demorar para fazer a outra faculdade que eu faço hoje, que é educação física, justamente porque eu sempre achava que eu não ia conseguir. Então, sempre eu acredito que demanda tempo, então você acaba. O pessoal ainda fala, né? Mas é caro em você investir num profissional. De fato, às vezes você vai investir alto, mas o tempo que você vai ganhar é muito precioso. Porque hoje eu Certo, considero uma pessoa muito mais evoluída por ter um suporte profissional por trás. perfeito. E eu vou te provocar um pouquinho aqui. Claro. Qual que é a sensação, por exemplo, de você imaginar, naquela época, se você pudesse, né, imaginar você dentro desse carrão aqui que você tá, sentindo uma brisa, indo em caminho, pegando uma estrada para um lugar que você desejava ir, que você pudesse ter a liberdade de ir,
e sentir o cheiro do carro novo que a gente está sentindo, tá num ambiente seguro, num ambiente tranquilo, né? E você ter essa sensação de poder viver isso. Você acha que isso teria te aproximado de uma forma onde as tuas crenças poderiam mudar para que você alinhasse de uma forma mais rápido a conquista dessa carteira? Com certeza. E Mudaria foi da água isso pro que você vinho. viveu na hipnose? Sim, eu tive a experiência da hipnose exatamente dessa forma. Então, você basicamente resumiu o que aconteceu, mas foi um processo de imaginar primeiro no videogame. Eu amo jogos, né? Então, fui levada para um jogo de videogame, um lugar seguro. E aí, com o tempo, foi falado, né? Na época, o profissional excelente. A gente estava, inclusive, num ambiente totalmente atípico para uma terapia. Era num acampamento de aniversário, no meio do mato, não tinha nada em volta. Tinha um monte de gente em volta, então não é um ambiente perfeito, não aconselho todo mundo a fazer isso. Mas é que eu tinha segurança de estar com pessoas muito queridas, né, próximas, e que estavam preocupadas comigo porque eu tinha uma sensação muito triste de não passar na prova, né. E aí ele fez essa hipnose e me fez imaginar exatamente isso. A parte de entrar num ambiente de segurança, eu penso assim, putz, aqui eu tô segura, então eu tô simplesmente jogando um videogame. Aí com o tempo ele foi falando, imagine um lugar que você ame, né, passar. E eu consegui imaginar. Óbvio, né, Ari, até vou aproveitar, deixa para te questionar, não são todas as pessoas que conseguem hipnose, né? Porque tem que ter uma acessibilidade muito alta. Isso foi o que ele até me explicou na época. Mas graças, né, eu consegui, assim, ser aberta. E eu consegui imaginar exatamente essa cena. Eu imaginei dirigindo e mais ou menos uma semana e meia depois eu fiz a prova e passei. Porque eu consegui ficar tranquila, pensei assim, eu já tô com a carteira, tá tudo certo, é só uma prova para mostrar que eu sou capaz. Então eu fui muito tranquila. Eu tive nas outras provas crise de ansiedade, tremer perna na hora de fazer. Na minha época, gente, vocês não passam por isso, eu acho agora mais. Mas na minha época, eu acho que da área também, nós tínhamos que fazer a tal da baliza, né? Sim. Então a baliza era complexa, era um negócio bem complexo. E eu passei tranquilamente, fui muito bem na época eu lembro até que o instrutor falou que já tinha algumas vezes feito a prova comigo e falou, nossa, você parece outra pessoa dirigindo o carro. E foi isso. E aí eu consegui através de um dos processos terapêuticos. Eu acho que não necessariamente precisaria ser aquele, mas eu acredito que por ter demandado muito tempo para eu identificar que eu precisei passar por um processo um pouquinho mais agressivo. Agressivo, certo. E, na verdade, você, né, trouxe a pergunta ali a respeito da hipnose. Todo mundo pode fazer hipnose? Eu acredito assim, que vai da necessidade. Talvez ele identificou ali uma facilidade em você e ele viu a necessidade que você estava para essa questão. E por isso que funcionou super bem. A hipnose ela traz essa coisa pra gente de você conseguir acessar aquilo que a pessoa que às vezes tem um perfil muito controlador não consegue acessar, porque está lá no inconsciente. Então a hipnose deixa com que você se ponha num estado de relaxamento para você conseguir acessar isso. E foi o que aconteceu com você. Agora o mais incrível é essa percepção que você traz, que quando a gente consegue acreditar em si, você falou no finalzinho ali, né? Eu vou poder acreditar em mim que eu ia passar. Então, quando você começa a acreditar em si e você alinha essa crença sobre você, aí você se conecta de verdade com o teu desejo. Então, não adianta a pessoa ficar ali desejando, desejando, desejando e não fazer nenhum trabalho interno, não entender o que ela está se sabotando, o que ela está deixando de acreditar nela. Sim. E eu pergunto para você que está aí, você já passou por alguma situação parecida? Você já desejou muito alguma coisa e começou a colocar muito empecilho, começou a colocar muita dificuldade para aquilo acontecer? Será que você não estava se sabotando também? Será que você não estava deixando de acreditar na sua capacidade e isso te distanciou daquilo que você queria? Pensa aí um pouquinho. Pessoal, e aproveitando que a gente tá aqui no carro, eu e a Ari, a gente tem uma notícia para dar para vocês. No Lavacar, nós temos um Lavacar muito top e eles têm um descontinho para vocês. Eu vou deixar o cupom de desconto aqui embaixo para vocês e acreditem, é uma promoção incrível. Então, aproveitem essa nossa oportunidade, não é todo dia que vocês têm um descontinho, né, Ari? Isso. Ser você é seu maior poder. Use o seu poder.